Você já se pegou perguntando por que parece que sempre descobre as coisas tarde demais? Por que as mulheres agem de uma forma que às vezes parece tão confusa? No vídeo de hoje eu vou revelar 6 verdades brutais sobre as mulheres. Lições que muitos homens só aprendem tarde demais. E o pior, quando você finalmente entende, o estrago já está feito. Mas hoje você vai ter a chance de evitar esses erros antes que seja tarde demais. Imagine saber como agir, o que evitar e ter clareza em suas relações sem ficar perdido ou frustrado. Assistir esse vídeo até o final pode te poupar anos de frustração e situações que você nunca mais vai querer repetir. Se você já sentiu que suas tentativas de entender as mulheres só trazem mais confusão, você não está sozinho. E hoje eu vou te mostrar o que ninguém te contou. Então, se você está cansado de tentar e falhar, ou sente que algo está faltando nas suas interações com as mulheres, fica aqui comigo. Cada uma dessas verdades pode mudar a maneira como você enxerga os relacionamentos e, mais importante, te dar o controle sobre o seu destino. Verdade 1. O paradoxo da busca. Por que correr atrás nunca funciona? Desde pequenos, somos bombardeados por narrativas que glorificam a persistência como chave para conquistar aquilo que desejamos. Nos filmes, nos livros e até nas histórias que ouvimos dos mais velhos, a ideia de que quem persiste, conquista parece ser uma verdade universal. Mas, no contexto dos relacionamentos, essa lógica se mostra falha e muitas vezes frustrante. Você já parou para pensar por que, mesmo depois de todos os seus esforços, a pessoa que você tanto deseja parece se afastar ainda mais? A resposta para essa pergunta está profundamente enraizada na psicologia humana e se manifesta em um dos princípios mais poderosos, o princípio da escassez. Este princípio diz que, quanto mais acessível e disponível algo é, menos valor ele aparenta ter. Esse fenômeno não é algo inventado. É uma realidade que afeta as nossas escolhas de maneira inconsciente e automática. Pense em uma promoção de um produto exclusivo. Quando algo é anunciado como edição limitada, nossa mente rapidamente associa a ideia de valor a essa escassez. O mesmo ocorre nas relações humanas. Nós, como homens, fomos biologicamente programados para valorizar aquilo que é raro e difícil de obter. Esse comportamento, que remonta aos nossos ancestrais, nos ajudou a sobreviver e prosperar em um ambiente hostil. Hoje, embora vivamos em um mundo moderno e cheio de comodidades, esses instintos primitivos ainda regem nossas ações, especialmente nos relacionamentos amorosos. As mulheres, conscientes ou não, também operam de acordo com essa frequência. E quando você corre atrás, mostrando-se sempre disponível e disposto a qualquer coisa para conquistá-la, o que você está realmente comunicando é que está agindo de uma posição de escassez, não de abundância. Correr atrás de uma mulher frequentemente sinaliza desespero, e o desespero é o inimigo número 1 da atração. Ao demonstrar que você está disposto a tudo para conquistá-la, você está, na verdade, mostrando que não possui outras opções, que está depositando todas as suas expectativas e energias em uma única pessoa. Isso, inevitavelmente, diminui seu valor aos olhos dela, pois sugere que você não possui mais nada em sua vida além desse objetivo de conquistá-la. O homem de valor, por outro lado, não precisa correr atrás. Ele atrai. Ele compreende que o verdadeiro poder está em agir a partir de uma posição de abundância, onde seu valor é intrínseco e não baseado na validação externa. Imagine Marco Aurélio, o grande imperador romano e um dos maiores estoicos da história. Em meio a adversidades, ele mantinha a compostura, mostrando uma força que vinha de dentro, de seus princípios e crenças, e não da aprovação alheia. Ele sabia que seu valor não estava em como os outros o enxergavam, mas na forma como ele via a si mesmo. Esse mesmo princípio é aplicável nos relacionamentos modernos. Quando você persegue, você não só perde o controle da situação, mas também cria uma dinâmica prejudicial, onde a mulher ocupa um lugar de poder absoluto. Ao colocá-la em um pedestal, você se coloca em uma posição inferior, sempre em busca de sua aprovação e atenção. Isso não só afeta sua autoestima, mas também coloca toda a responsabilidade da relação nas mãos dela, criando um desequilíbrio que, com o tempo, se torna insustentável. O segredo, portanto, está em reconhecer que a verdadeira atração nasce do respeito e da admiração, e não de uma busca incessante. Quando você mostra que é autossuficiente, que possui metas, objetivos e um propósito claro de vida, e que está disposto a seguir seu caminho, independentemente da aceitação ou não dela,
algo muda. Você começa a comunicar que é um homem de valor, alguém que sabe o que quer e que não precisa de validação externa para sentir-se completo. Existe um paradoxo fascinante na atração. Quanto menos você busca a aprovação dela, mais ela se sente inclinada a buscá-lo. Quando você direciona a sua energia para si mesmo e seus objetivos, você automaticamente se torna mais interessante, mais magnético. Ao contrário do que muitos pensam, a atração genuína surge quando alguém vê em você um reflexo de confiança, segurança e propósito. No momento em que você para de persegui-la e começa a focar no seu próprio desenvolvimento, no seu crescimento pessoal e na realização de suas ambições, o valor que você demonstra é inegável. Ela passa a perceber que você é alguém com uma vida rica e cheia de possibilidades, e é justamente isso que faz com que ela se sinta atraída por você. É o paradoxo que poucos entendem. A força está em não precisar, e é a essência de ser um homem de alto valor. Portanto, a mensagem é clara. Pare de perseguir, comece a atrair. Incorpore em sua vida uma atitude de confiança, de autoestima e de propósito. Ao fazer isso, você comunica, sem palavras, que é alguém que vive de acordo com suas próprias regras. Alguém que está construindo uma vida de valor. Essa é uma postura muito mais atraente do que qualquer perseguição poderia ser. Quando você age assim, a mulher vê que você é alguém que tem uma vida preenchida, que não precisa se agarrar a nada nem a ninguém para ser feliz. Isso desperta o interesse de uma forma natural, pois no fundo, todos queremos estar ao lado de alguém que nos inspira a sermos melhores. Quando você é essa pessoa, você não apenas atrai, você conquista o respeito e a admiração que são as bases de qualquer relacionamento saudável. A verdade 2 sobre a aparência, porque ela importa mais do que você imagina. Vivemos em um mundo onde muitas vezes se propaga a ideia de que a personalidade é tudo, e que com o tempo a aparência se torna irrelevante. No entanto, por mais que desejemos que essa seja a verdade, a realidade humana é muito mais complexa. A verdade que poucos gostam de admitir é que as primeiras impressões são determinantes, e elas geralmente estão ligadas diretamente à aparência física. Estudos mostram que, nos primeiros 4 segundos de um encontro, formamos julgamentos instantâneos sobre a pessoa à nossa frente. 4 segundos. E embora seja natural acreditar que a personalidade tem um peso maior, nossa biologia opera de forma diferente. Desde os tempos mais antigos, os seres humanos se baseavam em sinais visuais para determinar a adequação de um parceiro. Nossos ancestrais não tinham tempo para longas conversas filosóficas, para entender a personalidade de alguém. Eles precisavam tomar decisões rápidas e baseadas em atributos físicos que indicavam saúde, força e vitalidade. Esses sinais visuais eram cruciais para garantir a sobrevivência da espécie. E, por mais que tenhamos evoluído, essa programação biológica permanece. Portanto, cuidar da aparência não é superficialidade. É reconhecer e respeitar uma parte fundamental de quem somos. As mulheres, assim como os homens, são criaturas visuais. Elas são naturalmente atraídas por homens que apresentam sinais de força, vitalidade e disciplina. Isso porque esses atributos refletem a capacidade de proteger e sustentar, aspectos que, evolutivamente, são altamente valorizados. Então, quando você cuida da forma como se veste, da sua higiene e de como se apresenta ao mundo, você está, na verdade, transmitindo mensagens poderosas e sutis sobre sua capacidade de ser um parceiro forte e confiável. Pense no seguinte: quando você se veste bem, cuida do seu corpo e apresenta uma postura confiante, você não faz isso apenas para atrair alguém. Você faz isso por você. Um homem de valor entende que cuidar de sua aparência é uma forma de honrar a si mesmo, de demonstrar disciplina e de mostrar que ele se valoriza o suficiente para investir em si. Ele sabe que a forma como se apresenta reflete sua confiança interna e sua capacidade de gerenciar a própria vida. Entretanto, é crucial lembrar que a aparência é apenas a porta de entrada. Ela pode despertar interesse, mas não é suficiente para sustentar uma conexão duradoura. É como um cartão de visita. Ele é necessário para chamar a atenção, mas se não houver algo mais substancial por trás, a conexão se desfaz rapidamente. Uma vez que a atração inicial é estabelecida, o que realmente sustenta o interesse dela são seus valores, seu caráter e sua inteligência. Então sim, cuidar de sua aparência é importante, mas investir em seu crescimento interno é fundamental. A combinação de uma boa apresentação externa com um caráter sólido
e uma mente focada é imbatível. Isso demonstra que você é um homem completo, que se preocupa tanto com o que está por fora quanto com o que está por dentro. Agora, vamos tocar em um ponto que muitos evitam, mas que é essencial. Ser bonzinho demais não funciona. Essa é uma verdade que muitos de nós já experimentamos na pele. Quantas vezes você já foi compreensivo, prestativo e gentil, esperando que esses gestos a aproximassem de você, apenas para descobrir que, em vez de se aproximar, ela parecia se distanciar ainda mais? Isso acontece porque, frequentemente, a gentileza exagerada é interpretada como uma tentativa de agradar a todos e, por consequência, uma demonstração de fraqueza. Mulheres, assim como qualquer outra pessoa, são atraídas por força. A força de caráter, de vontade e de mente. O que muitos chamam de síndrome do cara bonzinho é uma armadilha que nos leva a acreditar que, se formos gentis o suficiente, a mulher acabará nos enxergando como o parceiro ideal. Mas a realidade é bem diferente. Gentileza verdadeira é distinta de um comportamento excessivamente prestativo. Um homem de valor não é gentil na esperança de ganhar algo em troca. Ele é gentil porque está alinhado com seus princípios e valores, porque acredita que isso é o certo a fazer. Essa gentileza autêntica não busca aprovação. Ela simplesmente reflete a integridade do homem que a pratica. Quando você é gentil na tentativa de agradar ou de obter validação, o que você está realmente demonstrando é que sua autoestima depende da aprovação dela. E acredite, esse é um dos maiores desestímulos que existe. Mulheres percebem quando você está agindo apenas para ser aceito. E isso, ao invés de atraí-las, causa o efeito oposto, pois demonstra falta de confiança e segurança em si mesmo. O que você precisa entender é que as mulheres são atraídas por homens que estão confortáveis em sua própria pele, que possuem limites e padrões claros e que não se sacrificam para agradar. Ser gentil não é sinônimo de ser fraco. Você pode ser um homem compassivo e prestativo, mas é fundamental que isso esteja alinhado com seu senso de valor e que você não comprometa suas convicções para agradar outra pessoa. O homem de valor é gentil, mas ele não é um capacho. Ele sabe se impor, manter seus limites e, acima de tudo, se respeitar. E é justamente esse respeito próprio que faz com que ele ganhe o respeito dos outros. Quando você age a partir desse lugar de autoconfiança e segurança, você não precisa buscar a validação de ninguém, pois seu valor já é claro e evidente. Ser gentil é sim importante, mas precisa ser uma gentileza com propósito, que não dependa da aprovação externa. Quando você combina essa gentileza com uma postura firme e segura, demonstrando que você sabe o que quer e que se valoriza, a percepção das pessoas muda. Elas passam a vê-lo como um homem equilibrado, que sabe ser forte e compassivo ao mesmo tempo. Isso não só aumenta seu valor como pessoa, mas também faz com que as pessoas naturalmente sejam atraídas para você. Verdade 3. Gentileza não é suficiente. O cara bonzinho não conquista corações. É natural pensar que ser gentil, atencioso e prestativo é o caminho para conquistar alguém. Fomos condicionados a acreditar que, ao mostrar nosso lado mais amável, nos tornaremos irresistíveis. Mas a verdade é mais complexa. Muitos homens caem na armadilha do cara bonzinho, achando que, se forem pacientes e fizerem de tudo para agradar, serão recompensados com amor e atenção. No entanto, essa abordagem muitas vezes resulta em frustração e desapontamento, pois, ao invés de se aproximar, a pessoa acaba se afastando ainda mais. Por quê? A resposta está na percepção de valor e força. Embora a gentileza seja uma qualidade essencial, quando ela é aplicada de maneira exagerada ou condicionada a uma expectativa de reciprocidade, ela pode ser vista como fraqueza. Quando você se torna excessivamente gentil, na tentativa de agradar e conquistar, você demonstra que está buscando aprovação externa para validar seu próprio valor. E isso, para a maioria das mulheres, é um grande desestímulo, pois transmite insegurança e falta de confiança em si mesmo. Quando você se posiciona como o cara bonzinho que está sempre disponível, sempre disposto a ajudar e sempre tentando agradar, o que você realmente está fazendo é colocar todas as suas energias em agradar a outra pessoa, esquecendo de cuidar de si mesmo. Você pode até pensar que está mostrando seu valor, mas na verdade está demonstrando que sua autoestima depende da validação e da aprovação dela. E a verdade é que ninguém se sente atraído por alguém que demonstra uma necessidade tão evidente de aceitação.
Além disso, quando você age de forma a evitar qualquer tipo de conflito, dizendo sim para tudo e nunca expressando suas próprias opiniões ou vontades, você se torna previsível e perde a autenticidade. As pessoas são atraídas por aqueles que possuem opiniões próprias, que são firmes em seus valores e que sabem quando dizer não. Não se trata de ser rude ou insensível, mas sim de ter limites e saber se respeitar, algo que o cara bonzinho raramente demonstra. Um homem de valor sabe que ser gentil não é o mesmo que ser submisso. Ele é gentil porque isso faz parte de quem ele é, porque está alinhado com seus valores e porque acredita no poder de tratar as pessoas com respeito. No entanto, ele faz isso sem sacrificar sua própria identidade ou seus limites. Ele entende que a verdadeira gentileza não vem acompanhada de uma expectativa de algo em troca. Ela é autêntica e vem de um lugar de segurança e confiança. Quando você demonstra gentileza, mas mantém seus limites claros, você se coloca numa posição de poder e respeito. Isso mostra que, embora você valorize a pessoa com quem está se relacionando, você também valoriza a si mesmo e suas próprias necessidades. E esse é o equilíbrio perfeito que gera atração. A capacidade de ser gentil, mas sem comprometer sua força e autenticidade. Para ser um homem que atrai e mantém o interesse de uma mulher, é essencial sair da mentalidade do cara bonzinho e abraçar a postura de um homem de valor. Isso não significa que você deve se tornar alguém frio ou indiferente. Pelo contrário, você deve ser amável, mas também ter firmeza em suas ações e palavras. Saiba quando dizer não, quando se colocar em primeiro lugar e, acima de tudo, quando parar de tentar agradar para ganhar aprovação. Uma mulher se sente atraída por um homem que tem opiniões fortes, que sabe o que quer e que não compromete seus valores para agradar. Quando você se coloca nessa posição, você demonstra que é alguém que possui um centro interno firme, alguém que vive de acordo com seus princípios e que não se deixa influenciar facilmente. Esse tipo de atitude é altamente atraente, pois mostra autoconfiança e segurança, qualidades que todas as pessoas, consciente ou inconscientemente, valorizam. A verdadeira arte da atração está em equilibrar gentileza e força. Seja alguém que trata os outros com respeito, que é generoso e compassivo, mas que também sabe impor limites e mostrar firmeza quando necessário. Quando você atinge esse equilíbrio, você se torna alguém difícil de ignorar, pois exibe o melhor dos dois mundos: a sensibilidade para entender e apoiar, e a força para se manter firme em suas convicções. Portanto, lembre-se, não se trata de ser apenas gentil, mas de ser autêntico e firme. Um homem de valor sabe que não precisa da aprovação de ninguém para ser quem é. Ele age com gentileza porque faz parte de sua essência, mas jamais sacrifica seus princípios para agradar. Esse é o tipo de homem que conquista não apenas a atenção, mas o respeito e a admiração, estabelecendo relações genuínas e duradouras. Verdade 4. Dinheiro e status importam. O poder da segurança e do propósito. A realidade é que, por mais que tentemos negar, dinheiro e status social desempenham um papel fundamental na dinâmica dos relacionamentos. Não é uma questão de interesse material, mas de algo muito mais profundo: a busca por segurança e estabilidade. Desde tempos ancestrais, as mulheres evoluíram para buscar parceiros que pudessem oferecer proteção e segurança, garantindo assim um ambiente propício para o crescimento e a sobrevivência. É uma programação biológica que permanece ativa até os dias de hoje. Nos tempos antigos, essa proteção estava ligada à força física e à capacidade de caçar e prover alimentos. Hoje, em um mundo moderno e urbanizado, a forma de garantir essa segurança se traduziu em dinheiro e status. Ter recursos financeiros e uma posição estável simboliza para a maioria o poder de controlar a própria vida e, eventualmente, sustentar outras pessoas. É um reflexo da capacidade de adaptação e resiliência que, inconscientemente, todos nós valorizamos. Quando falamos sobre a importância do dinheiro, é essencial entender que ele é mais do que um simples meio de troca. Ele representa competência, disciplina e engenhosidade. O homem financeiramente estável não apenas demonstra que possui habilidades para gerar riqueza, mas também que ele sabe se cuidar e se preparar para o futuro. Esses sinais são percebidos como indicadores de confiabilidade e responsabilidade. Imagine um homem que trabalha duro, se dedica aos seus projetos e alcança seus objetivos financeiros.
Para as mulheres, isso indica que ele tem capacidade de cuidar de si e, potencialmente, de cuidar dela e da família que possam construir juntos. O desejo por essa segurança é um instinto profundo que está enraizado na natureza humana. Portanto, quando o homem mostra que tem sua vida em ordem e que pode proporcionar um ambiente estável, isso desperta a atração de forma natural. Entretanto, é crucial entender que dinheiro e status são ferramentas, não a base completa de um relacionamento saudável e duradouro. Eles podem abrir portas e atrair inicialmente, mas sozinhos não são suficientes para sustentar o interesse de alguém. O que realmente mantém a atração viva é o caráter e o propósito por trás daquele homem que possui recursos. Uma mulher pode ser atraída pelo poder e pela segurança que o status e a estabilidade financeira oferecem, mas o que a fará permanecer é a essência do homem que ela escolheu. Ela se perguntará: ele é resiliente? Ele tem valores sólidos? Ele é alguém que busca continuamente evoluir, não apenas financeiramente, mas emocionalmente e intelectualmente. Quando um homem possui esses atributos, ele não é apenas um provedor, ele é um líder, alguém que inspira e que caminha ao lado, não à frente ou atrás. Ter dinheiro é importante, mas o que você faz com ele é ainda mais significativo. Um homem de valor não utiliza seus recursos apenas para ostentar ou impressionar. Ele os usa como ferramentas para criar oportunidades, para investir em si mesmo e em seu futuro. Ele entende que a verdadeira segurança não vem apenas de ter dinheiro, mas de saber utilizá-lo com sabedoria, para construir uma vida plena e abundante. Quando uma mulher vê que você investe em sua saúde, em seu desenvolvimento pessoal e que está constantemente buscando evoluir, ela entende que você é alguém que pensa a longo prazo, alguém com quem vale a pena construir algo. Isso toca nos instintos mais profundos dela, pois ela sente que você é um homem que pode proporcionar mais do que conforto material. Você pode oferecer um futuro de possibilidades, crescimento e segurança em todas as áreas da vida. O que diferencia um homem que atrai de um que mantém o interesse é a profundidade de seu caráter. Ter recursos e status é apenas uma parte da equação. O essencial é ter propósito, ter algo que o impulsione além do material. O que você deseja realizar? Quais são suas metas de vida, além de ter sucesso financeiro? A resposta a essas perguntas é o que faz a diferença entre ser visto como alguém que possui bens materiais e ser visto como um líder e um parceiro valioso. Quando você está em uma posição de estabilidade, não se trata apenas de sustentar um estilo de vida. Trata-se de sustentar um propósito maior. Se você utiliza sua estabilidade como plataforma para crescer e ajudar os outros a crescerem, você se torna mais do que um homem com recursos. Você se torna alguém que inspira confiança, que possui uma visão e que lidera pelo exemplo. A verdadeira força de um homem de valor está em entender que status e dinheiro são complementos, e não o foco principal. Eles são importantes, claro, mas o que você faz com eles e como isso se alinha com seus princípios é o que realmente importa. Não se trata de ostentar ou de impressionar os outros. Trata-se de usar esses recursos para criar algo significativo e duradouro. Portanto, se você deseja construir um relacionamento sólido e genuíno, lembre-se, é sobre o homem que você é, não sobre o que você possui. Use seu status e sua estabilidade financeira como ferramentas para crescer, para evoluir e para impactar positivamente aqueles ao seu redor. Quando você faz isso, você se torna um homem que não apenas atrai pela aparência de sucesso, mas que inspira pela profundidade de suas ações e intenções. Verdade 5. A instabilidade emocional como inimigo da atração. O poder do controle interno. Emoções são parte fundamental do ser humano, e ninguém está imune a elas. Todos nós sentimos tristeza, raiva, alegria e medo em diferentes momentos da vida. Porém, o que distingue um homem de valor é a forma como ele lida com essas emoções. Atualmente há um incentivo crescente para que os homens sejam abertos, vulneráveis e expressivos, e isso é de fato importante. No entanto, é preciso entender que há uma linha tênue entre vulnerabilidade saudável e instabilidade emocional. O desequilíbrio nesse aspecto pode ser altamente prejudicial para a imagem que um homem projeta. Quando um homem se permite ser guiado por suas emoções de forma descontrolada, ele perde a previsibilidade e a segurança que outros esperam dele, especialmente em um relacionamento. Ele se torna, aos olhos de uma mulher,
alguém em quem ela não pode confiar plenamente para ser um porto seguro, pois não sabe como ele reagirá diante das adversidades. E isso é um grande problema, já que, biologicamente, as mulheres buscam segurança e estabilidade emocional. Um homem que reage de forma volátil ou dramática transmite exatamente o oposto: instabilidade. Os filósofos estoicos, como Marco Aurélio, ensinaram que controlar as emoções não significa reprimi-las, mas sim administrá-las para que não interfiram em nossas ações e decisões. A verdadeira força está em sentir profundamente, mas saber como gerenciar esses sentimentos sem permitir que eles tomem as rédeas de nossas vidas. Quando você domina suas emoções, você está em controle, e esse autocontrole é um sinal de maturidade e confiança que atrai. A ideia aqui não é ser frio ou indiferente, mas sim encontrar um equilíbrio onde você consegue expressar o que sente, sem se deixar levar ao ponto de perder o controle. Isso exige inteligência emocional, uma habilidade que, mais do que nunca, se torna essencial no mundo atual. Saber quando e como expressar seus sentimentos de maneira saudável e equilibrada é o que diferencia um homem que possui força interna de um que é escravo de suas emoções. Inteligência emocional não se trata de esconder o que sente, mas de saber reconhecer, processar e comunicar esses sentimentos de forma que eles não dominem suas ações. Isso significa que você deve se conhecer profundamente, entender seus gatilhos e saber como gerenciá-los antes de tomar qualquer atitude. Esse tipo de autoconsciência demonstra uma maturidade que é extremamente atraente. As mulheres, naturalmente, buscam parceiros que possam oferecer segurança emocional e estabilidade. Quando você demonstra que tem controle sobre suas próprias reações, ela sente que pode contar com você, não importa o que aconteça. Em contraste, um homem que constantemente reage de maneira explosiva ou dramática passa a mensagem de que ele não é confiável em momentos de crise. E nos relacionamentos, as crises inevitavelmente surgem, sejam elas pequenas desavenças ou grandes desafios. Um homem que se descontrola facilmente, que é guiado pela emoção do momento, perde a confiança que é essencial para manter a atração. A verdadeira arte da atração está em equilibrar a força com a compaixão. As mulheres são atraídas por homens que, apesar de serem fortes e compostos, também sabem ser afetuosos e compreensivos. Esse equilíbrio é crucial. Demonstrar força não significa ser impenetrável, e sim ser estável. Isso significa que, mesmo em momentos de estresse, você mantém a calma, age com racionalidade e não permite que as emoções nublam seu julgamento. Pense novamente em Marco Aurélio, o imperador que enfrentou inúmeros desafios e manteve sua postura inabalável. Ele não ignorava suas emoções, mas sim as usava a seu favor, garantindo que suas decisões fossem tomadas com clareza e sabedoria. Esse é o modelo de autocontrole que você deve buscar. Quando você domina suas emoções e age com equilíbrio, você mostra que é capaz de liderar a si mesmo, e isso é extremamente atraente. Para se tornar um homem de valor que não apenas atrai, mas mantém o interesse e o respeito, é necessário praticar o autocontrole diariamente. Uma maneira de fazer isso é adotar práticas que aumentem sua autoconsciência, como a meditação, a reflexão pessoal ou até mesmo o estudo da filosofia estoica. Essas práticas ajudam você a observar suas emoções sem se deixar levar por elas, dando a você a capacidade de agir de maneira consciente e estratégica. Outra prática fundamental é se cercar de pessoas que ajudem a reforçar essa estabilidade emocional. Ao buscar relacionamentos com amigos e mentores que também valorizam a inteligência emocional, você cria um ambiente propício para fortalecer essa habilidade. Quando você se torna um modelo de calma e resiliência, isso não passa despercebido. No fim das contas, o que atrai é a demonstração de força interna. A força que vem de alguém que, mesmo diante das adversidades, consegue se manter equilibrado e seguro de si. Isso não quer dizer que você não pode ser vulnerável ou expressar seus sentimentos, mas que deve fazê-lo de forma que mostre seu controle sobre a situação. Mulheres, assim como qualquer pessoa, buscam parceiros que possam ser pilares de estabilidade, não alguém que precisa de constante suporte emocional. Se você demonstra que em momentos de crise você se mantém calmo, analisa a situação e age com sabedoria, você conquista um respeito que vai além da atração física. É um respeito que gera admiração e desejo de estar ao seu lado. Portanto, domine suas emoções e, inevitavelmente, você dominará a arte da atração.
Mostre que você é um homem que pode sentir profundamente, mas que possui a força necessária para não ser guiado apenas pelo que sente. Esse é o caminho para construir relações duradouras, baseadas em respeito e admiração mútua, e para se tornar o tipo de homem que verdadeiramente conquista. Verdade 6. A fraqueza como inimigo silencioso. A força que constrói o respeito e o desejo. Fraqueza é, de fato, o assassino silencioso da atração. Muitos homens só percebem isso tarde demais, quando já estão presos em ciclos de desânimo e frustração. Demonstrar fraqueza, seja nas ações, nas emoções ou na forma de pensar, é uma das maneiras mais rápidas de corroer a base do desejo. Afinal, quando um homem já conquistou respeito, admiração ou desejo demonstrando fraqueza, a verdade é que nunca. No mundo atual, sensibilidade muitas vezes é confundida com fragilidade, e é aqui que muitos se perdem. Sensibilidade pode ser uma qualidade incrivelmente poderosa, mas para isso ela precisa ser gerida com força e equilíbrio. Quando usada corretamente, ela demonstra empatia e inteligência emocional. No entanto, quando a fragilidade se manifesta, ela sinaliza instabilidade e insegurança, características que naturalmente repelem as mulheres. Imagine a seguinte situação. Diante de um problema, você se desmorona e reage impulsivamente. Essa atitude não apenas transmite que você é incapaz de lidar com adversidades, mas também que não é confiável. E a confiança é a base de qualquer relacionamento, seja ele amoroso, profissional ou de amizade. Quando uma mulher vê que, ao primeiro sinal de dificuldade, você perde o controle, ela automaticamente sente que não pode contar com você como suporte emocional ou psicológico. Nos relacionamentos, as mulheres buscam força, e isso vai muito além da força física. Elas procuram por força emocional e psicológica. Querem alguém que seja resiliente, que possa enfrentar os desafios ao lado delas e que nos momentos de tempestade mantenha a calma e a clareza necessárias para encontrar soluções. Um homem que demonstra fraqueza, seja qual for a forma, sinaliza que não está preparado para lidar com as batalhas que a vida inevitavelmente trará. E se ele não consegue enfrentar esses desafios por conta própria, como ela pode confiar que ele estará ao lado dela quando ela mais precisar? Para muitos dos maiores líderes e pensadores, a verdadeira força está em dominar a si mesmo. Os estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, enfrentaram adversidades constantes e, mesmo assim, nunca vacilaram. Eles entendiam que a força não vem de superar os outros, mas de superar a si mesmo, de dominar as próprias reações e emoções. Marco Aurélio, em um de seus famosos ensinamentos, disse: "O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho." Em outras palavras, os desafios que enfrentamos são, na verdade, oportunidades de crescimento. É essa mentalidade que transforma um homem comum em um homem forte, que se mantém firme mesmo quando as coisas se tornam difíceis. O que você precisa entender é que força não significa ser insensível ou ignorar seus sentimentos. Pelo contrário, trata-se de enfrentar a adversidade sem ser dominado por ela. Trata-se de se permitir sentir as emoções, mas ter o controle necessário para não agir impulsivamente ou de forma desestabilizadora. Isso é o que distingue um homem de valor. A capacidade de enfrentar desafios de forma racional e calma, sem deixar que as circunstâncias externas ditem suas ações. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que demonstram resiliência, que mostram que são capazes de lidar com a vida com firmeza e sabedoria. Quando você é aquele que permanece sólido em meio ao caos, que enfrenta as tempestades com coragem e usa as dificuldades para se fortalecer, você se torna uma âncora de estabilidade. Alguém que inspira confiança e segurança. Esse é o tipo de força que as mulheres buscam. Uma força que vai além do físico e atinge o nível emocional e mental. Se você deseja se tornar esse homem de valor, é necessário construir e fortalecer sua mentalidade. Isso não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Você precisa se desafiar constantemente, enfrentar suas fraquezas de frente e transformá-las em oportunidades de crescimento. Praticar a resiliência é um dos passos fundamentais para alcançar essa mentalidade. Isso significa aprender a ver cada obstáculo como uma chance de se fortalecer, em vez de como um motivo para se desmoronar. Quando você transforma seus desafios em oportunidades, você mostra que é capaz de se reinventar, que é alguém que não se deixa derrotar pelas circunstâncias, mas sim alguém que usa as dificuldades para crescer e se desenvolver.
Esse é o tipo de homem que conquista respeito, admiração e desejo genuíno. Agora que você conhece a verdade sobre a fraqueza, o caminho à frente se torna mais claro. Não se trata apenas de aprender conceitos teóricos, mas de aplicá-los na sua vida diária. Se você realmente deseja se transformar no homem que sempre quis ser, um homem que comanda respeito e admiração, que é seguro de si e que compreende as complexidades da atração, é preciso tomar ação agora. O poder está em suas mãos para reescrever sua história. Cada decisão, cada atitude é uma oportunidade de forjar a versão mais forte e resiliente de si mesmo. E isso começa com a escolha de abandonar qualquer comportamento ou mentalidade que mantenha preso na fraqueza. Olhe para os desafios como uma chance de provar sua força, e não como motivos para se desmoronar. Então eu te desafio. Use esse conhecimento e aplique-o em sua vida. Torne-se a personificação de resiliência e força, alguém que lidera pelo exemplo e inspira aqueles ao seu redor. Deixe de lado qualquer fraqueza que o esteja segurando e forje-se no homem que comanda respeito, admiração e desejo. A pergunta agora é simples. Desafio aceito? Se você está pronto para dar esse passo, comece agora mesmo. Não espere que as coisas mudem por conta própria. E se você quer continuar crescendo como um homem de alto valor, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Vamos continuar juntos nessa jornada rumo à maestria, explorando as verdades e construindo uma versão ainda mais forte de nós mesmos a cada dia. Você está preparado para essa transformação? Agora que você conhece as verdades que muitos homens só descobrem tarde demais, você tem em mãos o poder de transformar sua vida. A atração, o respeito e a admiração não são conquistados com palavras vazias ou atitudes que apenas buscam aprovação. São construídos através de um entendimento profundo sobre quem você é e como você se apresenta ao mundo. Mas como dar o próximo passo e realmente colocar essas verdades em prática? Para isso, quero te apresentar algo que pode transformar completamente sua forma de se relacionar e de se enxergar. O livro Jogo Frio. Este livro foi desenvolvido para homens que buscam ser sua melhor versão, dominando as dinâmicas das relações e conquistando mulheres de maneira natural, sem precisar recorrer a artifícios ou jogos. Ele ensina como se tornar um homem de valor, aquele que as mulheres realmente desejam, sem esforço e sem perder sua autenticidade. Jogo Frio é um guia prático, direto e eficaz para quem quer deixar de lado comportamentos que não trazem resultados e assumir o controle da própria vida. Se você quer aprender a ser o homem que comanda respeito e admiração, está na hora de dar esse passo. O link para garantir seu exemplar está no comentário fixado. Não perca a chance de mudar sua trajetória e transformar seu destino. E antes de finalizar, deixe nos comentários: qual dessas verdades você já conhecia e qual delas você percebe que precisa trabalhar mais? Eu quero saber o que você pensa. Vamos continuar essa conversa e juntos alcançar a maestria de ser um homem de valor. Se inscreva no canal Modo Homem e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos nessa jornada rumo ao seu melhor eu.